E aí, bora aprender Nihongo? O anime de hoje é Death Note, e a frase que nós vamos estudar é Kakanakereba shiin wa subete shinzo mahi ni naru. O nosso foco vai ser o condicional kereba. Então vamos à cena. 書かなければ死因はすべて心臓麻痺になる Kakanakereba shiin wa subete shinzo mahi ni naru. Se a causa da morte não for especificado, a pessoa morrerá de ataque cardíaco. Agora você vai notar que a tradução que eu trouxe não é literal, pois kakanakereba significa se não escrever. A gente sabe que se refere à causa da morte pelo contexto e também pela oração seguinte, como nós vamos ver. Então, antes de passar a regra geral da forma condicional ba, nós temos o kakanakereba, que vem do verbo kaku, escrever, na forma negativa informal kakanai, que significa não escrever, e temos a forma condicional negativo kakanakereba, se não escrever. Para colocar na forma condicional ba, pegamos o verbo na forma do dicionário kaku, escrever, que vira kakeba, se escrever. Nós trocamos a sílaba terminada em u pela sílaba terminada em e equivalente e adicionamos o ba. Normalmente, para se ensinar conjugação, se separa em grupos, mas aqui, mesmo o grupo das exceções, o grupo 3, é muito parecido. No verbo kuru, que é o verbo vir, vira koreba. Se vir, se você vir, se eu vir. Suru, que é o verbo fazer, sureba. Se fizer. E mesmo o grupo 2, que foi me ensinado como aqueles terminados em e, como taberu, podemos dizer que o ru vira um reba. Embora eles sejam terminados em e, nós ainda podemos transformar o ru em re, reba. Sei que foi rápido, mas nosso foco é o grupo 1, aqueles terminados em u. Então se inscreve no canal para não perder os outros vídeos. Para colocar na forma condicional os ikeyoshis, adjetivos do tipo i, como oishi, delicioso, gostoso, tiramos o i, que serve para ligar aos seus complementos, e colocamos kereba, oishikereba, ser gostoso, ser delicioso, no sentido de se estiver delicioso. A mesma regra do ikeyoshi também serve para o negativo, como usamos o informal terminado em i. Oishikunai, oishikunakereba, não delicioso ou não é delicioso, vira se não for delicioso. Na segunda linha nós temos o nosso verbo em destaque, kakanai, kakanakereba, não escrever, se não escrever. E por último, um verbo nakeyoshi, kirei, kirei janai, kirei janakereba. Kirei é o adjetivo bonito, então kirei janai, não bonito, kirei janakereba, se não for bonito. Todos eles seguem a mesma regra do ikeyoshi, substituindo i por kereba. A gente falou dos nakeyoshi na forma negativa, mas não na forma afirmativa. Então, o kirei na, tiramos o na da ligação com o complemento e colocamos naraba. Kirei naraba, se for bonito. E de novo a regra pode ser aproveitada também para substantivos, como Nihonjin, uma pessoa de origem japonesa, que fica Nihonjin naraba, se for japonês. Kakanakereba, se não escrever. Na segunda oração nós temos Shiin, que significa causa da morte, sendo o primeiro kanji que traz o significado de morte, sendo usado no Shinu, morrer, que é o verbo, e Shinigami, que significa Deus da morte ou a personificação da morte. Bom, se você assistiu o Death Note, você sabe do que eu estou falando. Subete, uma tradução literal, vai significar todos ou todas. Ele vai trazer uma generalidade para a frase. Então, caso não seja escrito, a causa da morte sempre, ou todas as causas de morte serão ataque cardíaco, no caso. Que é a nossa próxima palavra, Shinzo Mahi, ataque cardíaco. Lembrando que Shinzo é o coração como órgão. E sim, quando a gente está aprendendo uma língua, a gente comete alguns erros do tipo perguntar Kore wa tori no kokoro desu ka? Eu não sabia falar galinha ainda nessa época. E queria saber se o que eles estavam vendendo era coração de galinha. Kokoro, que é escrito com o primeiro kanji, tem um sentido mais emocional, mais ideológico da palavra, enquanto Shinzo é o órgão coração. Mas continuando, nós temos a partícula wa ali no meio, né? Se lê wa quando é partícula, que é a partícula de tópico, que nos dá o nosso contexto. Então, kakanakereba, se não escrever, shin wa, no contexto de causa de morte, subete, todas, shinzo mahi, ataque cardíaco, ni naru, que no caso é o nosso verbo que nós vamos falar agora. O verbo naru significa se tornar. Vocês notaram que eu não fiz uma tradução literal dessa vez, pois a forma que se fala em japonês ficaria muito diferente da forma mais comum no português. Mas se eu fosse fazer, eu colocaria algo como se não escrever, todas as causas de morte se tornarão ataque cardíaco. Mas eu quero só que vocês se acostumem com a forma em japonês mesmo. Nós estamos cada vez menos usando o suporte da tradução. Então, por último, nós temos a partícula ni,
Embora para mim tenha sido passado várias partículas com vários usos diferentes, eu prefiro relacionar o uso delas ao seu verbo. Então o verbo naru pede a partícula ni para indicar no que o nosso sujeito vai se tornar. E nesse caso o nosso sujeito é também o tópico, ou o nosso contexto, shiin, que é causa de morte. E o que vem antes do ni, que é a nossa partícula, é no que ela vai se tornar. Então a causa de morte vai se tornar em shizou-mahi. Agora vocês já têm todas as informações que precisam para entender a cena. 書かなければ死因はすべて心臓麻痺になる。 Mata ne? Bye bye.